Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves Cruz, nosso querido Capitão Neves, com dois convidados especiais. Hoje nós temos o prazer de receber nosso querido Davi Bandarchuk, presidente da Casa de Acolhimento Abrace, e também a nossa querida Raquel Coneglian, que é coordenadora da Casa Abrace, para falarmos um pouquinho sobre o importante trabalho que a Casa Abrace realiza aqui em nossa cidade. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje trazendo aqui tanto o Davi como a Raquel, falando um pouquinho sobre o trabalho da Casa Abrace, que é um trabalho muito importante dentro da sociedade, explicando um pouquinho, né, onde eles atuam, de que forma eles atuam perante a nossa sociedade. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, amigo Glaucio, Davi, Raquel. É uma oportunidade onde nós estamos iniciando nosso trabalho como vereador aqui no Ponto de Vista, com a Casa Abrace, né? Uma entidade bastante conhecida, de importância na nossa comunidade. Temos um trabalho que está sendo feito e é uma forma da gente... Nunca é tarde para se dizer alguma coisa sobre a Casa Abrace, porque todo ano tem uma novidade, porque é um trabalho contínuo, né? Que tem o apoio da nossa comunidade. Então, em nome da Câmara Municipal, parabéns a todos pela realização deste excelente trabalho, que é a parte do acolhimento dos menores da nossa comunidade de Tupã e região. Queria saudar aqui o Davi. Davi, seja bem-vindo à TV Câmara, a convite do vereador Capitão Neves, falando sobre a Casa Abrace. Nós já tivemos algumas oportunidades onde falamos sobre a Casa Abrace, mas como disse, o capitão sempre tem novidades, trabalho contínuo, uma melhoria no atendimento e uma excelência nesse atendimento, no respeito que vocês têm com os jovens, com as famílias, né, desses jovens. Então é importante a gente falar um pouquinho mais sobre o trabalho que é desenvolvido. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Glaucio. Quero mais uma vez agradecer essa parceria, você, o Capitão Neves também, principalmente, que sempre parceiro da gente e sempre presente ali no nosso dia a dia, na nossa rotina ali, vendo o que a gente precisa, o que a gente está tendo dificuldade. Então a gente sente esse apoio, é muito importante para a gente, né? Através da política, através de tudo que ele vem trazer para a gente aí para ajudar o nosso trabalho. Obrigado, Davi. Raquel, seja bem-vinda à TV Câmara, também a convite do vereador Capitão Neves, falando do trabalho que é realizado pela Casa Abrace. Obrigada pelo convite mais uma vez, o capitão sempre parceiro da casa, né? Obrigado, Cláudio, prazer estar aqui novamente com vocês. O trabalho da casa, ele é bem complexo, né? Ele é bem intenso, mas a gente busca sempre oferecer um trabalho de qualidade, um trabalho assim eficaz para as crianças, para diminuir esse impacto, né, que causa da separação da criança, vindo para o acolhimento, da separação deles terem rompido esse vínculo familiar, né? Essa negligência, o abandono, por terem seus direitos violados. Então a gente tenta oferecer um trabalho de qualidade para as crianças, para amenizar um pouco esse impacto aí. Importante que você disse, Raquel, e o Davi também pode ficar à vontade para complementar, sobre a função da Casa Abrace, né? Você citou, eu acho que a gente poderia nos aprofundar um pouquinho mais, das situações onde a Casa Abrace é solicitada, acaba intervindo aí, auxiliando, né? Quais são as situações, né? Em que momento, não só abandono, mas em outras situações que a gente poderia explicar, né? A população conhece o trabalho da Casa Abrace, mas de repente aquela pessoa que, por algum motivo, não sabe a fundo do trabalho, então é importante a gente falar um pouquinho, dar uma pincelada no trabalho que é desenvolvido. Então é muito importante isso que você está falando, né? Principalmente esse foco. Muitas pessoas ainda não conhecem, assim, é um serviço de alta complexidade, né, que a gente realiza, e o público-alvo nosso são crianças que sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de violação do seu direito, como a Raquel falou, né? Baseado sempre no ECA, né, que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então são crianças que sofreram violência sexual, que sofreram abandono, são crianças que geralmente não estão frequentando mais a escola, até um abandono de higiene pessoal, tudo. São situações assim, Glaucio, Capitão Neves, que a gente fica surpreso, né, Raquel? E como o capitão bem disse, você disse, é tão dinâmico esse trabalho, tão contingencial. Por exemplo, você vê crianças, às vezes, abandonadas ali por semanas, num cômodo, que às vezes o cachorro estava morando, quando nós tivemos situações que, né, Raquel, teve outras situações, a Fernanda também está aí presente, ela participou disso aí,
eu nunca vi tanta mosca na minha vida como às vezes nós presenciamos algumas situações. Não cabe aqui a gente ficar detalhando muito nada, mas realmente esse trabalho é tudo muito contingencial. Cada criança com a sua história, cada criança com a sua carga emocional que traz, que foi muito abalada, que foi muito afetada psicologicamente, né? Então, é esse público que a gente atende, né? E no decorrer desse trabalho, quando ela entra na instituição, quando ela chega na instituição, é um mundo novo para ela. Você pega uma criança que não tinha nenhum tipo de higiene, nenhum tipo de rotina de higiene dental, de higiene corporal, a rotina dos estudos dela, e tudo isso a gente tem que fazer, né, Glaucio? Claro. Colocar na rotina escolar, os horários, a disciplina, o almoço, o café da manhã e ali um convívio mais coletivo, né? Porque a casa atende até 20, 24 crianças, né, Glaucio? Então são situações inusitadas que muitas vezes não fazem parte do nosso mundo comum. Então esse é o papel, é o que eu falo sempre para a equipe da gente, né? No fundo, esse trabalho, apesar de ter o lado administrativo, ter o lado técnico, mas se não trabalhar com o coração, não trabalha. Sim. Glaucio, porque essas situações que a gente vivencia no dia a dia é surpreendente, e se não tiver o coração, e a gente acaba se envolvendo emocionalmente com isso aí, entendeu? Então é muito dinâmico realmente o trabalho. Só fazer uma pergunta aí, como eu sou morador da rua ali, né? O movimento sorvete. Está dentro do que você está falando, que a gente sempre, eu verifiquei que verifiquei não, né? Porque eu moro, tem que entrar ali, eu vejo que no final do ano, Natal, Ano Novo, o que teve de gente visitando ali, né? Pessoas, grupos visitando, levando essa realidade para essas crianças. Então você fala que eu não estou, mas eu estou ali de olho ali, ó. Literalmente. Então. Eu entro ali, bato, tá lá. Toda vez que eu entrava ali no Natal, nas festas de Natal, Ano Novo, quer dizer, a gente nota que a comunidade é parceira, tem procurado, né? Porque tem um trabalho aí da coordenadora aí da Raquel que deve fazer essa triagem de visita, né? Mas então, sem dúvida, a Raquel fica ali atendendo telefone e ela se esgota até nessa parte, porque graças a Deus, Glaucio, pensando por esse lado, falando na rotina que a gente tem que colocar a criança, você viu como a comunidade é parceira, como a comunidade participa? O que significa isso para a criança? É a inclusão social para a criança. Claro. Você pega uma criança que estava lá abandonada, tudo mais, e ela foi retirada da paternidade, foi tirado o direito de paternidade pelos pais e passado a guarda para mim, no caso que sou presidente da instituição. Aí a inclusão social que ela vem, esses grupos religiosos, a palavra de Deus no coração dessa criança. Nós temos o hábito de orar antes de toda a refeição lá na casa, tudo mais. Então tudo isso é um mundo novo para a criança. E nós fazemos isso com prazer, né, Raquel? Isso. A Raquel pode falar isso aí, que ela vivencia mais a 24 horas ali, né, Raquel? Um pouquinho da rotina, né? A Diária. rotina ali. A rotina das crianças, elas então vão para a escola, creche, de contraturno escolar tem um projeto também, né? E a gente, assim, trabalha muito com a individualidade da criança, né? Então, as roupas são, cada um tem a sua, né? A gente não tem aquela, a gente, por ser instituição, a gente faz de tudo para trabalhar, focar na individualidade, né? Tem seu armário, tem, né? O seu armário identificado, as roupas identificadas, tanto o sabonete quanto a buchinha de banho, a escova de dente também, é tudo identificado, né? E cada um tem a sua individualidade. Então, alguns se identificam mais com futebol, então a gente insere, né, nesses projetos de futebol. Eu tenho um adolescente que ele vai 2 vezes na semana no futebol. Eu tenho uma, por conta do peso, a gente colocou ela na personal, então ela faz atividade com a personal, né? Legal. Fora isso, tem a psicopedagoga, né? Que as crianças com maior dificuldade, né? Elas frequentam, Thaís, fazem atendimento, a Thaís Barros, né? Nossa parceira também. Então, a gente trabalha a individualidade, a rotina, os pequenininhos vão para a creche. De domingo, todo domingo, a gente leva eles para a igreja de manhã. Né? Então, tem toda uma programação aí, a gente preza muito por isso, né? Dessa organização. Qual que é a faixa etária dos jovens que são atendidos na instituição? 0 a 18 anos incompletos. De 0 a 18 anos incompletos. Isso. Meninos e meninas? Meninos e meninas. Perfeito. Eu queria aproveitar também,
a fala da Raquel e também do Davi, para falar um pouquinho sobre os caminhos, né? Como que se chega até a entidade, né? Por exemplo, há um problema ali de vulnerabilidade na família, um delito, de repente uma situação de violência, um abuso, como você disse. Tá. Como que vocês acabam acolhendo essas crianças através do Poder Judiciário? Como que se chega à entidade? Os caminhos que a criança acaba percorrendo para poder chegar na entidade? Então, são dois caminhos basicamente, né, Glaucio? Pelo fórum, judicialmente, o fórum possui uma equipe técnica, né, que são psicólogos, assistente social, que estão cuidando já dessas famílias, né? Muitas vezes são casos críticos, chegam através de denúncia, alguma coisa no fórum. Então, as assistentes sociais, o setor técnico do fórum faz o acompanhamento da família. Então, tenta ali de todas as formas evitar o acolhimento da criança. Porque quando a gente fala em acolhimento, já é uma agressão para a criança, não é verdade? Sim. Apesar de toda a situação crítica que ela está, toda a violência que ela está sofrendo, mas ainda retirar ela, colocar num novo ambiente de mudança, um ambiente, né, institucional, vamos dizer assim, é uma agressão. Então ela chega via fórum ou muitas vezes via conselho tutelar, né? O conselho tutelar geralmente, quando ele atua diretamente no acolhimento, trazendo a criança para o acolhimento, é uma situação mais emergencial. Certo. Teve lá uma apreensão de droga, os familiares dessa criança estavam envolvidos, foram presos e a criança ficou sozinha. Aí dá 1 hora, 2 horas da manhã, o conselho tutelar pega essa criança e vai levar para casa abraço. Então são basicamente esses dois caminhos, conselho tutelar e via judicial. Perfeito. E aproveitando também, quando a criança é acolhida, ela tem um prazo, assim, normalmente baseado na melhora dela. Como que funciona depois essa volta para a sociedade, esse regresso à sociedade ou não? Como funciona para que a população possa entender um pouquinho? Você disse que é até 18 anos incompletos, mas aí chegando nessa idade, a pessoa completa essa idade, como que é feito o próximo passo? Qual que é o próximo passo? O trabalho do serviço de acolhimento, ele ficou bem técnico, né? Tá. Antigamente se falava orfanato. Né? Antes mesmo da promulgação do ECA, era um orfanato, né? Onde a criança ainda não tinha direito nenhum. Então, com a promulgação do ECA em 1990, a criança ela passa a ter direitos. Né? Então, o serviço de acolhimento é uma medida protetiva, provisória e excepcional. Então, essa medida, ela só a criança, ela tem direito ao convívio familiar. A partir do momento que ela chega no serviço de acolhimento, é violado até mesmo esse direito. Sim. Se você for ver, é violado mesmo esse direito. Mas é uma medida protetiva que tem que ser provisória. Né? Provisória. Então, excepcional, e excepcional. Então, antes mesmo da criança chegar ao acolhimento, são esgotadas todos os recursos para ela ficar com a família e com a família extensa, né? Que são tios, tias, né? A partir desse momento que ela chega no acolhimento, a equipe técnica do serviço de acolhimento, que é formado pela assistente social e psicóloga, o foco principal ali, inicial, o foco é o retorno, a reintegração dessa criança novamente para a família. Então, às vezes as pessoas pensam, né, que todas as crianças que estão lá estão para adoção e elas não estão. Vamos colocar aí no geral de 90% das crianças que estão no acolhimento, o nosso trabalho é voltado com a família, para a reintegração familiar. E 10% vão colocar aí que vai para adoção. E junto elaborado a equipe técnica, por isso que ficou um trabalho muito técnico. A equipe técnica faz a acolhida, precisa ter toda a preparação para acolher bem essa criança quando chega. E aí elas elaboram o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento da Criança, né? E aí lá tem as estratégias, é feita uma investigação pela equipe técnica, o que vai ser trabalhado, junto com reuniões, sempre em articulação com a equipe do fórum, com a equipe do CREAS, né? Então é feito um planejamento individual do caso, um estudo individual do caso, para reintegrar logo essa criança para a família. Porque o tempo ele tem que ser curto no serviço de acolhimento, senão os danos emocionais, psíquicos, acabam sendo muito
grande. Né? A Fernanda, a psicóloga da instituição, ela vai poder entrar melhor nesse assunto, mas então por isso que a gente também luta contra o tempo, para a criança não ficar muito tempo no acolhimento. Antes era até 2 anos, né? A criança podia ficar no acolhimento até 2 anos. Teve uma alteração de 1 ano e meio agora, mas há casos assim excepcionais que a criança fica muitas vezes até os 18 anos, quando completa. Pouco, né? Isso. É o tempo limite. Isso, é o tempo limite. Então, como que é feito, né? E aí, ela vai embora, não tem onde ir, vocês, né, simplesmente abrem as portas e... Não, assim, é feito, igual eu falei, cada criança é um caso e cada criança a gente trabalha, faz um plano para ela. Então, quando ela completa 16 anos, a gente já inclui ela, insere ela em programas, por exemplo, na Legião Mirim. A gente vai já trabalhando a autonomia dela para o mercado de trabalho. Perfeito. Né? No nosso caso, a gente teve uma adolescente que completou 18 anos, o ano retrasado, e ela saiu da Casa Abrace, mas assim, já trabalhando no fórum como estagiária. Na faculdade, né? Isso, com a faculdade de Direito, né? Que ela já fez o vestibular, conseguiu uma bolsa, né, de 100% lá na faculdade, a gente conseguiu para ela. E ela tem a família, né? Então ela era de um distrito aqui, então ela ia e voltava. Mas a casa, ela, depois disso tudo, a casa ainda atua nesses casos, né? Então, por exemplo, olha, o fórum, né? A Raquel tem uma dificuldade aí, não tem onde ela almoçar, ela vai ter que voltar, não tem como ela voltar na hora do almoço. Não. Aí eu sempre converso com o Davi sempre, não, vamos servir o almoço, precisar tomar banho na casa, pode liberar. Então a gente sempre vai acompanhando, a gente não rompe o vínculo, sabe? Pode ser drástico isso, claro, né? Claro, com certeza. Capitão, importante nesse primeiro bloco, falando um pouquinho sobre de que forma a entidade acolhe essas crianças, o trabalho que é desenvolvido, estamos lidando com vidas e de crianças ainda, o que é mais delicado. Mas é importante a gente desmistificar algumas coisas que a pessoa, de repente, aquela pessoa menos informada, acha que ali... Não, ali há um trabalho muito sério, né, de ressocialização dessas crianças, para que logo, num curto espaço de tempo, como disse aqui a Raquel, já disse tudo, é provisório. A tendência é que seja realmente uma permanência num curto espaço de tempo, que ela possa ser reintegrada à família, à sociedade. Mas infelizmente nos deparamos com situações, inclusive a Fernanda vai falar um pouquinho mais sobre, né, algumas situações que vocês acabam se deparando. O Davi comentou alguma coisa, mas eu acho que ela poderia falar um pouquinho sobre outras situações, outros exemplos, né, que acabam se deparando, porque a gente sabe que infelizmente há a questão do álcool, há a questão das drogas, a questão do abuso. A gente não está justificando, mas de repente, no contexto ali da família, por algum problema, o pai está desempregado, aí acaba fazendo uma loucura, agride a esposa, aí a criança vê aquilo, enfim, infelizmente tem situações como essa. Então a Fernanda vai falar um pouquinho mais como eles acabam encontrando naquele momento as famílias, mas está aqui uma entidade muito séria que realiza um trabalho importante em nossa sociedade, precisa do apoio da sociedade, precisa do apoio da comunidade, de empresários, do poder público, para que continuem realizando esse trabalho, que não é fácil. Como eu disse, estamos lidando com crianças, né, com jovens, é uma coisa muito delicada. Olha, a gente fica assim, a fala dele justifica o porquê de estar aqui, para apresentar à comunidade o que é realmente a Casa Abraça, né? Porque muita gente, como até você perguntou, acaba o vínculo, né? Até uma vez fui... Ali em frente funcionava aí da PAI, né? Tinha um lá que era da Casa Abraça, tinha saído de lá por causa do terminal do tempo, foi para lá. Quer dizer, existe uma preocupação. E às vezes também tem uma justificativa que as pessoas doam, tem um serviço de telemarketing que fazem, e às vezes a pessoa, mas por que eu vou doar? Tá aí a explicação, por que é a doação que você não está doando para o Davi nem para a Raquel. Você está doando para nossas famílias, para um trabalho social sério, para uma entidade que representa bem a comunidade. Até de vez em quando o Davi fala assim, mas pô, toda vez que você vai falar, você está no meio da Casa Abraça. É porque a gente sabe do valor e a importância e a transparência do trabalho que é realizado lá na casa. Isso aí é importante a comunidade. Então,
parabenizar a Raquel pelo excelente trabalho, pelo Davi, a Fernanda e todos os funcionários lá. Sinceramente, é um local que as pessoas que têm alguma dúvida deveriam ir lá conhecer. É só ligar lá e conhecer a Casa Brás. Exatamente. Bom, nesse primeiro bloco eu queria agradecer aqui a Raquel Coneglian, que é coordenadora da Casa Brás. Raquel, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, né? E espero que vocês voltem mais vezes, sempre nos deixando a par do trabalho realizado pela Casa Brás, que é uma entidade muito séria aqui da nossa cidade. Acho que Tupã é privilegiado, né? Temos entidades muito sérias, né? E graças a Deus a gente não se depara igual algumas cidades aí que entidades levam vantagem, tentam tirar proveito de alguma coisa. Aqui temos entidades muito sérias e quando vocês realizam uma campanha, uma ação, a população realmente participa porque sabe que é um trabalho sério. Existem pessoas sérias por trás disso, então o resultado vem, com certeza. Raquel, obrigado pela sua presença. Fique à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã também. Agradecer a população de Tupã, a comunidade, eles abraçam mesmo a causa da Casa Brás, né? Chega final do ano, o pessoal tem a solidariedade, né? Procura a Casa Brás, conhece o trabalho e eu convido também a toda a população a estar conhecendo, a estar visitando o nosso trabalho, porque assim é um trabalho muito gratificante, muito sério, muito transparente, né? Tudo visando a qualidade do nosso trabalho. Então assim é um prazer receber a população que quer visitar a casa e o trabalho que a gente desenvolve lá. Convido a todos aí para estar conhecendo o nosso trabalho. Obrigado, querida, pela presença. No segundo bloco, o Davi Bonachuk continua conosco, a presidente da Casa Brás, e ao lado da Fernanda de Oliveira Guedes, que é psicóloga, falando também do trabalho desenvolvido pela Casa Brás. Daqui a pouquinho a gente volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Uma TV sempre a serviço da população. Voltamos já.